Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada fizemos 72 pontos. Ficamos com mais do que o dobro da média dos cartoleiros. Dá até para considerar como uma pequena mitada. Aí você me pergunta, Josias, como é que vai considerar 72 pontos uma pequena mitada? Tente lembrar que certa vez eu fiz cento e poucos pontos e cheguei aqui para vocês e disse, foi um resultado apenas mediano. Ocorre que naquela oportunidade eu fiz cento e pouco, 100, 102, 103, não lembro, mas muita gente ficou na casa dos 110, dos 120, dos 130. E dessa vez, com os 72 pontos, ocorreu o contrário. Muita gente na casa, a maioria na casa dos 60, 50 até 40. E o que caracteriza um bom desempenho não é tanto a pontuação. Nessas ligas mais longas que participamos, o que caracteriza o bom desempenho é o fato de ficarmos na frente ou atrás da maioria dos concorrentes. Mas e vocês? Me diz aí nos comentários quantos pontos fizeram. Vamos interagindo. Dentre nossos jogadores, as maiores decepções foram Fábio Santos, que negativou, ficou praticamente zerado. Kahneman, que nem sequer entrou em campo, parece que teve alguma indisposição antes, ou foi opção de Renato mesmo. Aliás, algo que ocorre com muita regularidade. PP, cujo time fez 5 gols, o cara não participou de absolutamente nada, ficou com 0,7. E Abel Braga, que sofreu uma inesperada derrota para o Sport. No aspecto mais positivo, tivemos Claudinho com 6,9, o capitão com quase 10, Patrick, principalmente Jean-Pierre com 15,3, dava até para ser um pouquinho mais, ele esteve perto de fazer mais pontos. E Jean, como sempre, com 12,5. Mas é hora de vender todo o time e partir para novas contratações. Os times para quem podemos atribuir favoritismo são principalmente Santos contra o Coritiba. Coritiba está praticamente rebaixado, mas como tem ainda uma tênue esperança, pode ser que entre com um pouquinho de motivação. Se o Santos fizer um gol, abre a porteira totalmente, porque a motivação se acaba no estalar de dedos. Outro que dá para considerar como muito favorito é o Atlético. O Atlético é o melhor mandante. Nós temos ao longo do campeonato um Atlético no Mineirão, outro Atlético fora de casa. E dessa vez enfrenta o Bahia, que está numa certa crise aí, ali na beira do rebaixamento. Dá ainda para citar o Flamengo pelo futebol que vem jogando, mas é um clássico. Mas o Flamengo, no momento, está apresentando o melhor futebol do Brasil. Surpreendentemente, dentro de casa contra o Bragantino, nem tão surpreendente, mas o Bragantino também está num baita futebol. E o Flamengo meio que dominou o jogo contra o time de Bragança, que, aliás, é um outro favorito. Mas o sistema defensivo do Sport tem que ser levado em conta e não é time de sofrer tantos gols assim. Considerando isso, nas dúvidas que aparecerem, a gente opta por jogadores desses 4 times. Vamos definir nosso técnico. Aqui a gente tem Sampaoli jogando no Mineirão contra o Bahia. Depois que Keno saiu, o futebol do Atlético caiu pra caramba. Mas acho que ainda dá para considerar, pelo fato de jogar em casa, como franco favorito. E o Bahia não está numa fase muito boa. Outro que dá para ter um bom favoritismo é Cuca do Santos. Depois de algum tempo longe do Cartola, está retornando nessa rodada e enfrenta o Coritiba, praticamente rebaixado. E finalmente, eu vou citar aqui Maurício, poderia citar Rogério Ceni, mas como são apenas 3 que a gente combinou, eu vou citar Maurício Barbieri do Bragantino. Se o time de Bragança fizer um gol, o Sport vai ter que sair para o jogo. E isso será muito bom para uma equipe que sabe jogar no contra-ataque. Mas, por hora, vou confirmar aqui Jorge Sampaoli como nosso técnico. Na lateral, quais são nossas 4 indicações para a lateral? Uma, por motivos óbvios, mesmo na fase razoável, não tão boa que o Atlético vem vivendo, Arana continua se destacando, pontuando mesmo sem gol. E se o Atlético fizer gol, o que é muito provável, diante do calcanhar de Aquiles do Bahia, que é seu sistema defensivo, ele novamente parte para uma boa pontuação.
Temos ainda, muito por conta do confronto, e é um lateral muito ofensivo, temos aqui Felipe Jonathan, do Santos, que encara o Coritiba. Vou citar também, é um pouco fora da curva, mas vou citar Reinaldo. Ele geralmente pontua melhor fora de casa do que em casa. Tem um jogo muito difícil contra o Grêmio. E, finalmente, a gente coloca aqui Felipe Luiz, do Flamengo, enfrentando o Corinthians. E Felipe Luiz vem numa sequência muito boa de pontos, de jogos, pontuando mesmo sem saldo de gol. Na última rodada fez 8,9 sem manter o saldo. Voltou a ser um grande ladrão de bolas. Mas vou confirmar minha lateral com Arana e Felipe Jonathan dos Santos. Como existem algumas dúvidas e existirão outras ao longo do vídeo, qualquer alteração que eu faça no time, pelo menos meia hora antes do mercado fechar, eu divulgo aqui mesmo no próprio vídeo, deixo fixo no topo dos comentários e lá no Instagram, ok? Vamos lá, vamos ver nossa zaga. Quais são as opções que nós temos? Eu citaria aqui para vocês Júnior Alonso, do Atlético, por ser um jogador que desarma e também apoia bastante. O Bahia não tem sido eficiente nas bolas aéreas. Aliás, muito pelo contrário. Dá para a gente citar também Cuesta, apesar de ser fora de casa. Esse jogo para mim é uma incógnita contra o Vasco. A gente tem um Inter que precisa ganhar o jogo, se não quiser perder o título para o Flamengo, porque dentro do Maracanã é claro que o Flamengo vai ser favorito contra o Inter. Ocorre que o Inter não vem apresentando um bom futebol, ele não vem penetrando muito na área adversária. Mas Cuesta vem numa boa sequência. Tem tempo que não negativa e mesmo sem saldo de gol tem pontuado de forma satisfatória. Isso torna dele uma boa opção. Além de que o ataque vascaíno não é tão eficiente, não tem sido tão potente quanto em outras épocas. Dá para citar também Léo Ortiz, do Bragantino, que enfrenta o Sport. É fora de casa, mas é outro que mesmo sem gol, sem manter o saldo de gol, é outro que tem garantido os seus pontos ali nos desarmes. E sempre é um bom jogador na parte aérea do Bragantino. Finalmente, muito por conta do confronto, eu cito aqui Luan Pérez dos Santos, que enfrenta o Coritiba dentro de casa. Mas os meus dois nomes vão ser Léo Ortiz, do Bragantino, e Júnior Alonso, do Atlético. Não estou tão confiante de dobrar a zaga do Atlético, porque se o Bahia é muito frágil defensivamente, ele já não é tão frágil ofensivamente. O contrário do Atlético, que tem sido muito forte na parte ofensiva, mas seu sistema defensivo deixa a desejar. Contudo, por muitas vezes, garantiram um saldo de gol dentro do Mineirão. Vou fazer essa dobra no Atlético. Vamos lá no goleiro. Aqui, as opções que eu considero melhores são Jean, do Atlético Goianiense. O jogo não é fácil, mas por não ser fácil, pode aparecer algumas DDs. Ambos os Atléticos, um não faz tantos gols assim, fez até 3 na última rodada contra o Corinthians, mas não é frequente. Geralmente é 1 ou 0 gols do Atlético Paranaense. E o Atlético Goianiense também não sofre tantos gols. Então, uma zicada grande do Jean é improvável. Até pelo contrário, esperamos DDs e quem sabe mais um pênalti. Dá ainda para citar Hugo Souza do Flamengo contra o Corinthians e Richard do Ceará, que vem tendo boas atuações nas últimas rodadas. Só negativou nessas duas, o que é pouco para goleiro. Mas, pelo histórico recente, vou manter Jean como nosso goleiro. A gente sempre espera um pênalti a favor do Atlético Goianiense, ou quem sabe uma falta ali na entrada da área. Se mantiver o saldo de gol, aí já é o melhor dos mundos. Mas Jean como nosso goleiro. Se você chegou até aqui, espero que esteja gostando, então aproveite. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos na meiuca. Aqui, os nomes que nós temos, um é de Arrascaeta, sempre com um potencial ali para assistência e gol. Tem sido cadeira cativa em nossos times.
Temos Jean-Pierre. Agora, Jean-Pierre, a gente tem dois Jean-Pierre. Tem um quando Renato Gaúcho deixa ele na frente, próximo do centroavante, e tem outro quando ele se torna praticamente um frente de zaga. Contra o Botafogo, nós vimos dois Jean-Pierres. Um lá na frente fazendo mais de 15 pontos, chegou a 16, 17, e outro que depois veio para ser frente de zaga. E aí parou de pontuar, até fez algumas faltas. O medo com Jean-Pierre é esse, a gente nunca tem certeza como joga os times de Renato Gaúcho. Dá para citar ainda Nenê do Fluminense, está numa fase muito boa, foi mal nessa última, aqui não aparece, mas ele zerou. Mas vinha de 10 pontos, de 15 pontos e deu assistência na última rodada. Zerou, mas deu assistência, ou seja, estava a um passo de fazer uma pontuação razoável. Dá para citar ainda Johan, esse aqui vem numa sequência que não é lá muito boa. Ele zerou as duas últimas rodadas, não produziu praticamente nenhum scout. Fico até com receio, o São Paulo é meio doido, fico até com receio de sacar Johan do time, de fazer uma reformulação geral no time do Atlético. Mas o confronto é favorável. O Bahia tem levado muitos gols nas últimas partidas. Dá ainda para citar Vina, não foi bem na última rodada, mas sempre o jogo do Ceará flui através dele. Ou seja, Ceará marcando gol, que não é impossível contra o Fluminense, que está com um sistema defensivo muito bom, mas pode ser 1-1, 2-2 o jogo. Não ter muitos gols, mas ter, sempre é possível. O Ceará dentro de casa ataca. Tem até sido melhor fora do que dentro. Mas, quando atua lá no Castelão, obrigatoriamente tem que atacar. Isso aí deixa a Vina mais próximo de alguma pontuação. E, finalmente, eu vou citar aqui para vocês Raul do Bragantino. Jogador de média 5.3, uma das mais altas. Agora, Raul, ele vai nos garantir 3, 4, 5 pontos. Mas nessa reta final de campeonato, o que a gente quer é garantir 3, 4, 5 pontos ou buscar 9, 10 pontos, 12, mesmo que eles não venham. Eu fico com essa outra opção. Então não vou colocar Raul, vou fechar meu meio de campo aqui com Vina, Johan e Arrascaeta do Flamengo. Finalmente, no ataque, a gente tem as seguintes possibilidades. Marinho, de volta, um mito, está um tempo fora. A última partida dele, pelo menos que eu assisti, não foi a última mesmo, foi contra o Palmeiras. Não era o mesmo Marinho. E o Santos precisa garantir a sua passagem para a Libertadores, está em risco. Como enfrenta o Coritiba, e até agora ele tem sido jogador de muitos scouts, já vou confirmar Marinho aqui no time. Acho temerário a gente não colocar ele. Temos ainda as possibilidades de Claudinho do Bragantino, Gabriel do Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo hoje, para mim, é o grande favorito ao título do Nacional. Depois dessa derrota do Inter para o Sport dentro de casa e o mau futebol do Inter, o Flamengo se tornou o principal candidato. Então, Gabriel é uma ótima possibilidade e continua sendo o batedor de pênalti do time. Temos ainda Bruno Henrique, a dobra do Flamengo é algo perfeitamente viável nessa rodada. Incluo aqui o nome de Sacha. Não cogito colocar ele, mas estou incluindo por conta do poderio ofensivo do Atlético. Eu acho que algum dos três atacantes desse time deve pontuar bem na rodada, ou Sacha, ou Vargas, ou Savarino. O problema todo é saber quem. Não tem nenhum deles, desde a saída de Keno, está sendo muito mais difícil a gente determinar a eficiência dos atacantes atleticanos. Uma outra possibilidade é Soteldo, dobrar o ataque do Santos contra o frágil time do Coritiba. Frágil e talvez desmotivado durante o jogo, o que é sempre fatal. Começa com vontade, aí toma um gol e desmancha todo o sistema de jogo da equipe. Mas meus três atacantes, um é Marinho, como eu já falei, outro é Claudinho, bate o pênalti. O Red Bull Bragantino tem apresentado um bom futebol. E finalmente Gabriel,
também por motivos óbvios. Acho que é a melhor formação ofensiva que a gente pode ter. O capitão com uma ponta de dúvida entre Marinho e Gabigol, mas eu vou colocar, muito por conta do confronto, colocar Marinho como nosso capitão. O time fecha com Jean, Arana, Felipe Jonathan, Léo Ortiz, Júnior Alonso, Vina, Johan, Arrascaeta, Marinho, Claudinho, Gabriel e Jorge Sampaoli. Ficou caro, mas é uma rodada inegavelmente mais cara. 170 cartoleta. Beleza? Abração e uma boa rodada para todos nós.